no túmulo o Espírito canta, ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira levanta, se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nós estamos, nesse instante, nos colocando em sintonia com Jesus, e para isso nós vamos pensar nele, caminhando junto às águas do lago do Genezaré, e nos envolvendo com o seu olhar meigo, doce, tranquilo, e nós vamos dizer a ele: Jesus, bondoso amigo, mestre e guia de nossa caminhada nesse mundo terra, referência de amor de Deus pela tua cocriação. Nos envolve nas tuas bênçãos de paz, de amor, onde cada um de nós, nesse instante, está permitindo que o nosso pensamento te alcance. Derrama sobre nós as tuas vibrações de amor, de cura, de proteção e de paz. Que em teu nome, em nome de todos os maiores que nos tutelam, te servindo na causa do bem, nós estejamos iniciando as reflexões desse encontro. Que a tua paz permaneça junto aos nossos corações, divino amigo. Nesse encontro, nós vamos estar conversando sobre Jesus. E no crepúsculo, Jesus. A tarde caía, debruada em violeta,
Os montes recobertos de vegetação verde pálido traduziam a adultez da terra difícil de ser trabalhada, quase reflexo dos corações que iriam receber a semente de luz e vida em prol de uma época nova e feliz. Aqueles homens humildes e desataviados pareciam embriagados de felicidade. Desse modo, seguiram-no entre deslumbrados e curiosos. O Senhor reuniu os 12 e, fitando-os com inefável doçura, passou as instruções. O que deveria ser dito teria de ser enunciado em compasso de ternura. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela cidade ou daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amélia Rodrigues. Nós vamos começar nossas reflexões com duas perguntas. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? E nós vamos encontrar o esclarecimento seguro, né, do Emmanuel, nos trazendo direitinho todo o processo, como nós fomos entregues a ele por Deus, e todo o processo em que ele tomou a direção desse orbe. Deus, causa primária e primeira de todas as coisas, transferiu para as mãos augustas de Jesus o necessário, né, para que se ele, Jesus, funcionando e atuando como escultor, esculpisse, né, essa coisa maravilhosa que nós vivemos, porque é maravilhosa, quando nós nos detemos, nos permitimos a observar a tarefa, o trabalho do beija-flor, quando a gente se permite e observa o trabalho, o viver das borboletas, quando a gente percebe, permite, né, que os nossos olhos percebam a natureza à nossa volta, as flores, as árvores, as nascentes de águas cristalinas, é uma maravilha realmente, apesar de um mundo inferior, de prova e expiação, nós nos deparamos com uma maravilha que é resultado do trabalho de Jesus, atuando sobre tudo que lhe foi transferido pelo Pai, na condição de co-criador, fez todo esse trabalho de esculpir toda essa maravilha, e quando a Terra, o planeta, já formado, com condições de receber espécies de vida, ele nos recebeu. Né? Nós somos entregues a ele para nos pastorear, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos curar, e nós fomos nos desenvolvendo. E o Jesus Cristo é porque Cristo é o ungido, é o escolhido, foi aquele que foi escolhido por Deus para estar nessa condição de nosso pastor, de nosso irmão maior. Então, nesse momento, a gente já dilatou o nosso pensamento para estar compreendendo o porquê de Jesus em nossas vidas, em nossas existências, em nossas trajetórias como espírito, né? E se compreendemos assim, dessa forma, já Jesus, a gente vai entender, vamos voltar aos nossos reflexões de abertura, quando a escolha dos 12 e o convite a todos nós a passar uns à condição de discípulos, de aprendizes. E adiante, passarmos à condição de apóstolos. Sim, porque quando ele reúne os 12, ele os havia escolhido e convidado. E esse convite se estende a partir dos 12 a todos nós. Todos somos chamados
a compreender a imortalidade, a eternidade, a nossa origem divina, a nossa destinação que é a angelitude, a condição de estarmos livres e puros espíritos para ir e vir no universo onde desejarmos. Então, nós precisamos estar atentos nesse momento de nossa trajetória como espíritos, encarnados e desencarnados, que nos entrelaçamos aqui, para procurar compreender e perceber sinais que surgem, que nos sinalizam mudança de rota, refazer conceitos, refazer pensamentos, buscar outras alternativas mais salutares, mais saudáveis. Precisamos, sim, despertar. Convite, então, que Jesus faz aos 12 naquele momento, ele se estende a todos nós. Muitos de nós, quando chamados, já nos colocamos entre os escolhidos, porque já estamos trabalhando as nossas imperfeições conosco, já estamos nos desculpando, já estamos nos perdoando, já estamos nos atendendo, já estamos buscando entender o porquê estamos aqui, para que estamos aqui. Então, ele vai adiante, a partir do momento em que ele fala, né, a gente vai voltar ao texto, quando se reuniu os 12, e fitando-os com inefável doçura, passou as instruções, e o que deveria ser dito teria que ser anunciado com passo de ternura. Mas aí ele fala adiante que ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregai que está próximo o reino de Deus, curai os enfermos. E aí, expeli os demônios e limpai os leprosos. Nós estamos aqui entrando numa reflexão sobre fluido, sobre mediunidade e sobre a possibilidade de intermediação da cura e desobsessão e libertação de espíritos de subjugação, de interferências ruins, enfim. Jesus mostra que isso é possível, faz isso, exemplifica e nos convida a todos a agir assim. Então, a primeira reflexão nossa é mediunidade. O que é mediunidade? É a capacidade de intermediar o plano espiritual e o plano físico, e vice-versa. Né? Então, como isso se dá? Isso se dá através da glândula pineal, que nós todos possuímos, que uns vêm com elas mais assim saudáveis, eu gosto de usar esse termo, mais saudáveis, porque elas estão mais assim dilatadas, estão mais trabalhadas, estão mais preparadas para comunicações mais longas, maiores, de tempo maior, porque também é um entendimento nosso. Nós entendemos que nesse caso, que é o nosso caso, nós temos atestados de maus antecedentes, porque mediunidade ostensiva é atestado de maus antecedentes, que hoje a misericórdia divina atende, socorre, tutela 24 horas com esse canal mediúnico ligado à eternidade, à imortalidade, à causa e efeito, à ação e reação, a ter tudo a esse conhecimento e, a partir daí, tentar trabalhar suas imperfeições, sem rigidez, sem chicote, sem madeira nas costas, sem nada disso, mas trabalhar para construir um futuro mais livre e melhor. Então, mediunidade, capacidade de intermediação entre plano espiritual e plano físico. Fluido, a energia primitiva que emana do Criador, que Jesus lançou mão, fez uso, nós todos fazemos uso, estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que sofre a modificação e a alteração a partir de cada mundo em que ele está sendo movimentado, porque ele representa o estágio de evolução de cada mundo, que é o somatório do estágio de evolução dos espíritos que habitam este mundo. Então, nós compreendemos um pouco de fluido, né? E aí a gente vai chegar no momento em que ele fala limpar os leprosos, né? E curar, expelir os demônios, quer dizer, expulsa os demônios, afasta os demônios. Demônios aqui vamos ter que fazer uma explicação, senão a gente pode ficar preso a figuras do passado, de chifrinho, tridente, etc. Não é isso. Demônio é um espírito que está envolvido por más ideias, por intenções desagradáveis, ruins, por ignorância, muitas vezes,
e outras vezes por teimosia, porque há espíritos que entram em contato com a informação, sabem das consequências, mas teimam, nós temos a liberdade de escolha, é o livre-arbítrio, e cada um de nós faz a escolha que quer e segue o caminho que deseja. Essa é uma realidade, Então, quando Jesus diz para eles, expelir os demônios, e diz para eles, limpar os leprosos, né? E curar os enfermos, ele o está chamando ao uso dessa mediunidade, que intermedia e que necessariamente não precisa estar na casa espírita, necessariamente não precisa ser um trabalho fechado numa sala chamada de sala mediúnica. A mediunidade, nós exercemos esse mandato, vamos dizer assim, 24 horas do dia. É nós que precisamos estar atentos e perceber o momento. Você é chamado, uma pessoa cai na via pública, à sua frente, junto de você, passando mal. Você vai adiante? Ou você vai intermediar? Ou você vai parar, vai fazer uma prece silenciosa, vai mentalizar Jesus, vai buscar os amigos espirituais que você já tem relação de confiança para socorrer essa pessoa. Ou você só vai fazer isso quando você estiver lá sentadinho em volta da mesa, na casa que você frequenta, com a porta fechada, com a luz azul, ou vermelha ou amarela acesa. É preciso nós trabalharmos isso. Os tempos são chegados e muitos são chamados, mas poucos de nós nos colocaremos entre os escolhidos, porque nós criamos dificuldade para isso acontecer. Então, médium é aquele que intermedia o plano espiritual e o plano físico. E isso nós fazemos em todos os lugares. Em todos os lugares nós fazemos isso. Então, é preciso despertar, talvez para alguns de nós, mas muitos de nós já nos despertamos, já temos essa vibração, já sentimos a aproximação do boa e ruim, que a gente sabe a diferença quando é uma vibração ruim, quando é uma vibração boa, então a gente sabe que quem está chegando, está se aproximando, não está com boas intenções quando a vibração é ruim, mas que quando a vibração é boa, que a gente se sente fora do chão, parece que saímos voando, são espíritos que estão com boas intenções, com intenções elevadas. Então, esse trabalho de intermediação é o trabalho que vai servir de base para as curas se darem no corpo físico. Muitas pessoas que nem conhecem doutrina espírita, Consolador Prometido, Rede Vivo, Jesus Rede Vivo entre nós, que é o espiritismo, curam. Estendem a mão e curam. Mas não sabem, não conhecem. A gente tem uma porção de pessoas que faz uma oração com um galho na mão de árvore que ela arranca lá do quintal, lá do terreno, em cima da pessoa, e o magnetismo aí é todo transferido, a condição dela de doação é grande, e a intenção dela de curar o outro é intensificado, o fluido e socorrido e ampliado por benfeitores, pelos benfeitores da pessoa que está buscando socorro, e esse fluido é transferido e a parte física se restaura. Nós conhecemos vários casos, nós conhecemos várias pessoas que são chamadas de rezadeiras, de tudo. A gente dá uma porção de nome, mas, na verdade, essas pessoas intervêm mediunicamente. Elas utilizam a sua capacidade de amar, seus sentimentos nobres, invocam a Deus, que se utiliza desses intermediários entre nós e ele, que são os ceareiros de Jesus, no planeta Terra, que vão intermediar e vão fazer essa cura acontecer. Então, quando ele diz para os 12, ele diz para nós, curai os enfermos. Nós podemos. Nós nos lembramos, nós éramos ainda muito jovens, talvez 13 anos, 14 anos, e nós tínhamos uma pessoa em casa que ficava enferma com uma certa frequência. E nós nos lembramos que tinha um senhor que vinha ao final de tarde com o evangelho, colocava um copo de água na janela, assim, perto, porque a janela estava bem do lado da cama da pessoa que estava adoecida, abria o evangelho ao acaso, fazia uma leitura do trecho que caiu ao acaso, ele comentava alguma coisa sobre o trecho que caiu ao acaso, fazia uma oração a Jesus, pedindo a Jesus a misericórdia, a bênção, a paz, a harmonia, e que
a cura acontecesse, se isso fosse bom para todos. E essa senhora tomava essa água depois da oração. E no dia seguinte ela estava fora da cama, com a vida dela normal. Milagre? Não. Transferência de fluidos. Quando a gente está aqui recebendo o convite de Jesus, quando ele se dirige aos apóstolos, que cura os enfermos, esse convite é para todos nós. Todos podemos interferir no estado de saúde física, mental e espiritual dos outros à nossa volta, intercedendo com as orações, pensando em Jesus, buscando Jesus, mentalizando Jesus e dizendo a Ele: amigo, estamos entregando este companheiro em tuas mãos, que nós vamos ter as respostas. Às vezes, e na maioria delas, nós não vemos o resultado, mas não precisamos ver mesmo, porque quem cobra aquilo que dá, já recebeu o que tinha que receber. Então, é preciso a gente estar atento para essa condição da nossa possibilidade de intermediar e de auxiliar na cura do outro. Aí tem a questão da obsessão, né? Porque ele fala expelir os demônios, né? E a gente está falando de mediunidade, está falando de fascinação, e está falando de fascinação que é uma obsessão do médium, né? Que aí a gente já está falando de médico de mediunidade ostensiva, que começa a fazer palestras, que começa a fazer estudos, que começa a ter passividade e a espírito se manifestar através dele em trabalhos práticos mediúnicos, e aí, de repente, no meio de uma reunião mediúnica, num dia de se dar passividade àqueles que vieram trazidos pelos coordenadores espirituais desse núcleo de amor, em nome de Jesus e por orientação de Jesus, vai que se manifesta um espírito que assina o nome de um espírito muito conhecido, muito conhecido e muito assim respeitado pela evolução moral. Basta que isso aconteça para que a falta de cuidado, a inexperiência, faça com que os médiuns passem a idolatrar esse médium. E esse médium passe a achar que ele é escolhido de Jesus, especialmente para estar ali. Aí começa o processo da fascinação, da gente entender que nós somos o máximo, os melhores, que ninguém vai tocar em nós, que nós já sabemos tudo acima da média de todo o saber que existe à nossa volta, e aí a gente vai começar a crescer o orgulho, e o orgulho vai exacerbar, e nós não vamos mais aceitar nem que encarnados, nem desencarnados, porque eles vão tentar nos ajudar e tentam e fazem isso. Eles nos arrebatam no desdobramento do corpo físico, nos levam para conversas, para esclarecimento, para orientação, mas nós já somos primos de Jesus, já somos parentes de Jesus, não precisamos de mais ninguém. Porque a gente já achou que nós somos aquela, vamos dizer assim, azeitona que faltava na empada. Somos nós. Então, nós não aceitamos nada. É necessário nós estarmos atentos, porque quando ele diz para os 12, né, expelir os demônios, ele está falando conosco. Os tempos são tempos de convulsão coletiva vistas aos olhos nus por todos nós. E nós, que conhecemos Jesus, que temos certeza de estarmos reencarnados, que temos certeza de termos sido chamados a trabalhar na seara de amor, seja a tarefa de varrer a instituição, de mudar a água do filtro. Nós estamos no conjunto, nós estamos inseridos no contexto, eles contam conosco. No que estamos varrendo, estamos doando fluido animalizado, estamos doando amor. Esse amor é utilizado e as curas acontecem, e as desobsessões acontecem com uma simples vassoura na mão. Essa é que é a grande realidade. Então, nós vamos precisar ajudar a expelir os demônios daqueles que estão à nossa volta, mas expelir os demônios de nós mesmos. É a oração diária, ao acordar, é a escolha das músicas, das conversas, dos filmes, do conteúdo de nosso dia, que vai estabelecer as tomadas mentais.
Nós estaremos nos sintonizando com aqueles que nós quisermos. Porque é real o assédio, sim, mas ninguém pode entrar na casa de ninguém se o dono da casa não abrir a porta. O dono da casa tem que abrir a porta, senão não entra. Então, e nós não vamos abrir se nós estivermos vigilantes, vigiando tipo e qualidade de música, tipo e qualidade de show, tipo e qualidade de leitura, tipo e qualidade de lugar onde nós estamos. A gente gosta muito de um exemplo do Terreirão do Samba, que é uma coisa você... O samba é ótimo. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, já diz até a letra da música. Mas samba num teatro, né, sentado, samba num quintal da sua casa, num terreno com amigos, onde a bebida alcoólica não ultrapassa limites, nem entra aí na maioria dos casos, onde o objetivo é a alegria, o samba é muito bem-vindo e é muito bom mesmo. Mas o samba no Terreirão do Samba, ele mistura tudo. Uso livre de qualquer droga, de tudo, né? A intenção ali, sem julgamento, é de sensualidade, de limite nenhum, e nós vamos ter que plano espiritual em cima disso? É pensar, o que é que eu quero? Então, quando ele nos fala, Jesus, expelir os demônios, nós podemos fazer isso com oração, com leitura elevada, orientando a pessoa que está sobre o assédio, para fazer a oração diária, para se recorrer a Jesus, para ler uma página elevada, de um Vinha de Luz, de um Pão Nosso, de um Fonte Viva, de um Coragem, enfim, ajudar para que ela renove ideias e o plano espiritual, o mentor espiritual dela, 24 horas, poder atuar e ajudar a ela. Então, aí nós vamos estar ajudando a expelir, como ele diz no texto, os demônios, vamos afastar os maus espíritos, né? Esse é o início do processo que nós sabemos, estudando a obsessão, que essa pessoa que estava sob assédio vai continuar sob assédio e que ela vai ter que dar provas de que mudou para os seus obsessores, que ela vai ter que mudar a sua conduta de vida, de escolha de lugares, de pensamentos, escolhas de músicas, enfim, da sua maneira de viver, se envolver, né, numa questão assim do bem, etc, etc, e passar adiante. Então, nós vamos da obsessão, passar essa questão da cura de novo rapidamente, porque existem médiuns que já encarnam com a sua estrutura de glândula pineal, de perispírito trabalhado e com uma carga, né, de energia, de fluido suficiente para que isso venha funcionar. Mas quando não entende, se afasta, larga esse trabalho e perde a oportunidade de amando, de servindo, de trabalhando no bem, de seguir adiante. Então, nós tínhamos um exemplo de uma pessoa de uma outra corrente religiosa não espírita, que era a mediunidade de cura. A gente via no hospital, quando estava com as mãos impostas, orando da maneira que orava lá a Jesus, o fluido jorrava e no dia seguinte o paciente estava curado, livre de infecção, de tudo, cicatrizado o corpo. Uma vez essa criatura se abriram o plano espiritual para essa pessoa, do lado da cama do paciente, ele viu um espírito que se mostrou para ele com barba, cavanhaque, tudo com a figura de um bode, e ele saiu gritando, correndo pelo corredor do hospital, que o diabo estava ali, porque ele acreditava que o diabo existia, que o diabo tinha essa forma de apresentação, e que o diabo estava ali, então ele tinha medo do diabo, e ele saiu e foi embora. E nunca mais ele voltou a fazer o trabalho no hospital, perdendo essa oportunidade linda de refazer o passado, porque a mediunidade ostensiva é atestado de maus antecedentes. Nós, raríssimas exceções, vamos encontrar mediunidades ostensivas que não estão ligadas a um ontem equivocado e delituoso. Então, nós vamos passar adiante, porque a gente trabalhou mediunidade de cura, usando a mediunidade para desobsessão, e com isso a gente vai passar adiante, porque ele nos diz em algum trecho que se alguém não nos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela cidade ou daquela casa, sacudir o pau dos vossos pés. Gente, precisamos respeitar o momento do outro.
Ele não quer, ele não entende, ele não percebe a imortalidade dele, ele não sabe que muitas das coisas que ele está vivendo agora é fruto de efeito dele mesmo. Ele não sabe, mas ele também não quer saber. Nós fizemos algum contato, fizemos alguma tentativa e ele não quer, então sai e deixa ele, né? Porque em algum momento, quando ele estiver mais, né, assim, esclarecido, isso vai acontecer, né? A gente vai entender que eu acho em posição de entendimento, se alguém não receber, sacudir o pau. Então, não quer, vamos adiante, vamos, né? A gente conhece uma situação de uma residência que ela é espírita, os outros não são, não segue religião nenhuma. Faz o culto do evangelho no banheiro, fechado, trancado, quando entra para tomar banho. Ela leva o evangelho, faz o culto dela lá no banheiro dela, lá com a porta fechada, né? E faz direitinho, tudo direitinho e tal, as orações dela, pede por todos e segue adiante. Então, nós, se ficarmos fixados na ideia de que fomos escolhidos e somos especiais por Deus, poderemos atrapalhar a aproximação dos outros que estão à nossa volta de Deus. E aí tem um momento C que a gente vai falar, que ele nos chama a atenção das ovelhas mansas, prudentes como as serpentes, simples, né? Nós, no mundo, e os apelos do mundo, né? Porque os apelos estão aí para desonestidade, para traição, para desrespeito, para liberdade sem limites em todos os sentidos. E nós vamos fazer as nossas escolhas, porque realmente nós temos a liberdade de escolha. E os outros que estão à nossa volta também têm. Mas eu posso tudo, mas nem tudo me convém, porque as consequências do tudo não serão boas para mim. Então, o que vai ser bom para mim, né? O que vai ser bom, né? Então, as ovelhas mansas seremos nós. Os lobos rapaces estarão aí. Nós vamos passar por eles, tratá-los com atenção, com carinho, orando, mandando para eles vibrações as melhores possíveis, mas vigiando, né? Vigiando, mantendo distância, orando. Por quê? Porque nós não entraremos nessa confusão. E aí, a gente está chegando próximo de uma conclusão por conta de nosso tempo ser limitado, e a gente vai sugerir limpeza de pensamentos, deixar Jesus renascer, leituras, orações, filmes, festas, músicas, seleção e renovação mental. Esse tempo é bom para isso. Silveira Sampaio fala que ele vinha no Natal, no dia do Natal, ele vinha encarnado, ele subia aqui. Desencarnado, ele vinha e se colocava no Corcovado de novo para observar a cidade de cima. E ele fala que no Natal ele fica deslumbrado, porque a quantidade de espíritos luminosos, venturosos, que conseguem descer, porque a nossa vibração infeliz modifica, e eles conseguem chegar até nós, nos fazendo essa transferência desse fluido de amor, né? Desse fluido de paz, desse fluido de harmonia. Nós, ainda hoje, agora, a gente está trazendo o texto aqui de novo, ainda hoje e até agora, prossegue sendo assim no crepúsculo da civilização. Jesus reúne os seus discípulos, fala-lhes do amanhã ditoso, o reino dos céus construído por cada um de nós, e aí a gente vai até Simeão, né? Simeão, a gente sempre quer pensar nele. Simeão vivia numa choupana, no meio de um caminho, que era um caminho que cruzava uma mata ligando cidades. E ele vivia ali, e ali ele viveu a realidade do servir ao outro, informada, solicitada por Jesus, e ele fez isso a vida inteira. Era uma noite fria, uma chuva entra, seca, roupa seca, coberta, um alimento, era sempre, era água. Ele estava pronto sempre, atendendo a todos que batiam à sua porta.
E assim ele passou a sua vida, o tempo foi passando, a idade chegou, perdeu a visão, já dificuldades com o corpo físico, e mesmo assim batia, ele atendia, fazia o que podia, e ali ele estava numa noite fria, de chuva, bate a porta, ele abre a porta, entra o visitante e pede: Simeão, eu tenho frio, eu preciso me aquecer, eu tenho necessidade, eu preciso me aquecer. E ele então acomoda o visitante, oferece a cama, e oferece a coberta, oferece tudo e aquece o visitante, mas o visitante insiste para ele e diz a ele: Simeão, eu tenho ainda frio, ainda preciso me aquecer. Deite-se junto a mim para aquecer meu corpo. E ele, Simeão, se deita, tateando, porque não enxergava para, né? E aí, quando ele vai tateando, ele toca a mão do visitante. E quando ele toca a mão do visitante, ele reconhece Jesus, porque ele toca as chagas de Jesus. E ele diz: Senhor, és tu? E Jesus diz a ele: sim, Simeão, sou eu. Vim buscar-te, porque amastes muito. Vem comigo. Eu te espero aqui. Então, no dia seguinte, quem bateu a porta de Simeão, buscando ajuda, encontrou o corpo físico de Simeão, sem vida, frio, e Simeão estava nos altiplanos da vida aí com Jesus. Então, nós vamos, terminando nossas considerações, deixar um convite para que todos nós possamos fazer um novo Natal de Jesus. Noite azul, sem igual, Deus nos dê um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra. Nasceu Jesus. Vamos deixar Jesus renascer em nossos corações. Feliz Natal, Jesus, para todos nós.